Irmãos, a oração ela é uma arma muito poderosa que nós temos, mas muitas vezes nós não sabemos orar, nós não sabemos usá-la. Ela aliada à palavra de Deus, ela se torna infalível nas nossas vidas. Então, a parábola do juiz iníquo, essa passagem, Jesus, ele contou para os seus discípulos, lá no livro de Lucas, lá em Lucas 18, do 1 ao 8, diz assim: e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faça-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Ainda que tarde-o para com eles, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O contexto principal, pessoal, dessa passagem, o Senhor Jesus ele deixa muito claro, é sobre a oração. Jesus, ele disse que naquela cidade havia o quê? Um juiz que julgava a causa. E esse juiz, ele não temia Deus. Ele era insensível às necessidades das pessoas. E na mesma cidade havia uma viúva. Essa mulher, ela tinha o quê? Uma causa a ser julgada. E todos os dias ela ia importunar o quê? A esse juiz para que ele julgasse a sua causa. O juiz, ele se negou a atender a viúva durante algum tempo. Mas num dado momento, ele refletiu sobre a situação daquela mulher e, preocupado com seus próprios interesses, considerou em atendê-la. Ele admitiu, como diz na palavra de Deus, que ele não temia Deus e nem tinha consideração pelas pessoas, mas também ele não queria mais ser importunado. Então, ele resolveu julgar a causa da viúva, para que ela deixasse de aborrecê-lo com o seu pedido. Jesus, ele deixa bem claro que ele faz comparação de dois juízes nessa passagem, pessoal. O juiz da injustiça e o juiz da justiça, que é o nosso justo juiz. Olha o que diz: atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, ainda que lhe pareça demorá-lo em atendê-lo? Eu vos digo, Ele vos fará justiça depressa. Depressa. O próprio Senhor Jesus, Ele estava alertando o quê? Aos seus discípulos o dever de orar. Por quê? No capítulo 17, pessoal, o Senhor Jesus, ele estava instruindo aos discípulos que eles iriam passar por um momento de dificuldade, que seria a perseguição que o Senhor Jesus iria estar passando. Então ali ele estava frisando para os seus discípulos o dever de orar sem cessar, de orar sem jamais desanimar. E ele contou a parábola mostrando que se um juiz, que é iníquo, ele julgou a causa daquela viúva, quanto mais fará o nosso Deus, que é o justo juiz. Amém?
A parábola, ela tem 3 personagens: a viúva, o juiz e o adversário. A viúva tinha um opositor que de alguma forma estava agindo com injustiça. As viúvas naquela época facilmente passavam necessidade, principalmente quando herdavam dívidas dos seus maridos falecidos. O pastor pregou sobre a viúva de Sarepta, e a palavra de Deus também fala da viúva que acolheu o profeta Eliseu. Então, se nós lermos na palavra de Deus, existem várias passagens que falam do cuidado que o nosso Deus tinha para com as viúvas. Amém? Apesar disso, não é possível afirmar qual era a verdadeira situação daquela viúva. Nós não sabíamos se a viúva era rica ou pobre, se a viúva era nova ou se já era idosa. A palavra de Deus não faz menção de como ela era viúva. Ela faz menção de que havia uma viúva que tinha uma causa a ser julgada. Será que nessa noite eu, você, nós temos causas a ser julgadas? E eu não digo apenas, pessoal, às vezes você tem até causas na justiça mesmo, processos, mas às vezes eu digo assim, você tem uma causa que você coloca diante de Deus e muitas das vezes não está tendo resposta. Mas no final da pregação, você vai entender que o Senhor Jesus, ele trabalha no tempo determinado. Amém? Falamos da viúva, agora do juiz. Jesus reforça, ele descreve aquele juiz como sendo contrário a Deus, que é também aquele que não respeitavam as pessoas. Quando Jesus disse que aquele juiz não tinha qualquer reverência para com Deus, isso significa que o juiz iníquo não se preocupava em fazer o que era moralmente certo, com a informação que ele não respeitavam as pessoas. Aquele juiz, ele apenas julgou a causa dela para se livrar de um problema dele, porque aquela viúva, ela importunava ele dia e noite. Então ele resolveu atendê-la para parar de ser o quê? Incomodado. E o tribunal, o que é o tribunal? É a causa a ser julgada. A viúva procurou diretamente o juiz para que sua causa fosse resolvida. Em casos assim, a viúva passava a ocupar o lugar do marido falecido, tendo então os mesmos direitos do homem num tribunal. Durante um tempo, ele se recusou a fazer qualquer coisa ao favor da viúva, até que depois de muita insistência, ele resolveu julgar a sua causa. Ele queria apenas ficar livre daquela importunação. A forma com que a Bíblia descreve a intenção do juiz parece indicar que ele não agiu pelo senso da justiça e muito menos pela compaixão. Em sua própria fala, o juiz declara que não temia Deus e nem se importava com os homens. Ele mesmo diz na palavra dele que ele não temia Deus, mas ele ia julgar aquela causa. Amém? O significado, pessoal, uma palavra que eu resumo o significado dessa passagem. O que Jesus, ele quer deixar bem claro, e nessa noite o Espírito Santo quer falar conosco. O dever de orarmos. E o nosso Deus, ele é um Deus que ele age no tempo certo. Você precisa de uma resposta urgente? Pode ter certeza que ele vai agir na hora certa. Ele vai te dar a resposta urgente. Amém? Se ele não te deu ainda, é porque não é a hora. Porque não é a hora. Mas nós não podemos deixar de orar. Nós temos que insistir. Nós temos que perseverar em oração. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tarde com eles. Pessoal, lá em Isaías 49:15 diz assim:
porventura, pode uma mulher se esquecer tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. O Senhor Jesus não se esquece de nós, igreja. Ele está dizendo para nós nessa noite: ore, peça, persista. Amém? Jesus disse que Ele fará justiça aos seus eleitos. A palavra eleito, pessoal, em grego, ela significa o quê? Selecionado, escolhido. Com isso, Jesus enfatiza a verdade de que o juiz iníquo nada tinha a ver com a viúva. Ao contrário, ele não se importava com ela e queria se livrar dela. Ele estava disposto a qualquer coisa só para não precisar mais ver aquela mulher. Diferentemente de Jesus, ele demonstra que o nosso supremo juiz, ele não age assim. O justo juiz, ele julga a causa daqueles que são seus e se importa com eles de tal forma que foi ele próprio quem os elegeu como seu povo. Lá em Isaías diz: por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome e pus o teu sobrenome, ainda que não me conheceste. Agora, será que eu estou me fazendo deixar ser escolhido, igreja? O Senhor Jesus escolheu cada um de nós. Eu não sei qual é a causa que cada um aqui quer ser julgada nessa noite, mas uma coisa eu te digo: Ele vai fazer justiça. Não desanima, pessoal. A palavra de Deus diz que foi aquela mulher que escolheu o justo juiz que se tornou advogado. Mas é diferente de Deus, porque olha o que diz lá em João 15: não me escolhestes a vós mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Não foi eu que escolhi, foi o Senhor que nos escolheu. Se você está aqui hoje é porque o Senhor Jesus te escolheu. E se você obedecer e fazer, praticar a palavra dele, tudo aquilo que você pedir no nome dele, crendo, ele te concederá. É uma cura, receba a tua cura. É um problema com a família, receba a solução do teu problema. Receba aquilo que o Senhor Jesus, Ele está te entregando nessa noite. Amém? Ele os amou quando estes ainda eram mortos e deleitos no pecado, e os justificou pelos méritos de Cristo no Calvário, fazendo-lhe ser, lá em Pedro diz, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. Não tem como dar errado, igreja, quando nós nos redimimos no sangue do Cordeiro. O Senhor Jesus vem e nos honra e nos abençoa. Amém? Um juiz que age no tempo certo. O nosso justo juiz, ele é o juiz que age no tempo certo. Lá em Salmos diz: Senhor, tu me sondas e me conhece. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. E de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conheces. Tu me cercas por trás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão.
O Senhor Jesus, antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca para orar, Ele já sabe o que nós vamos pedir. Ele nos guarda, pessoal, por trás e por diante. Ele nos cerca, Ele cuida de nós. Amém? Mas o Senhor Jesus, Ele termina esse versículo dizendo sobre a consumação. No dia em que o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Aí eu pergunto para a igreja, Jesus, ele fez essa pergunta não apenas se preocupando que quando Jesus voltar, se ele vai achar as pessoas, mas para nós, ele faz essa pergunta para nós fazermos uma análise, um autoexame e perguntar, será que eu pacientemente estou aguardando a volta do Senhor? Porque muitos falam, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Ah, mas eu era pequena quando eu escutava que Jesus ia voltar e até agora nada. A palavra de Deus diz que ele virá como ladrão. Você sabe o dia que o ladrão vai assaltar a sua casa? Tá amarrado, né? Mas se você souber, você já chama a polícia ou você tranca tudo. A Bíblia fala que Jesus virá como ladrão. Então muitos falam, Jesus vai voltar? Ah, vai, mas ainda dá tempo. Ah, dá tempo. A Bíblia diz, será quando ele vier? Quando, porém, o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Como nós estamos aguardando essa volta? Será que eu tenho perseverado ali na oração, pedindo, mas sempre ali com o meu coração, meu Deus, porque tem duas maneiras de Jesus voltar: o Senhor voltar para todos ou eu morrer. Se eu morrer hoje, Jesus voltou para mim acabou. Aí, pessoal, enquanto há vida, há esperança. Mas depois que a gente fechar os olhos nessa terra, ou é o céu ou é o inferno. Não tem escapatória. Amém? Então Jesus, ele faz essa pergunta, como ele fez para os discípulos, para nos alertar, para a gente nunca se esquecer que ele vai voltar. E quando ele voltar, igreja, aí que nós iremos receber a nossa recompensa. É na glória, igreja. Eu separei alguns versículos, lá em Mateus 24, diz assim: por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a casa, para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em Lucas diz: bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Em Lucas também diz: digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Palavra, e tem vários, igreja. Você começa a ler e começa a dar um temor em nós. Por quê? Porque Jesus vai voltar. Então vamos guardar essa volta. Vamos sempre, todos nós somos pecadores, todos os dias nós pecamos, mas enquanto há vida, há esperança. Joelho no chão: Senhor, me perdoa. Meu Pai, a Bíblia diz, Paulo dizia: o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então todos os dias nós somos falhos, nós somos pecadores, mas vamos sempre ter a humildade de nos colocarmos de joelho e falar: Senhor, perdoa os nossos pecados. Amém? Porque essa oração, pessoal, eu classifiquei 3 pontos. Em primeiro lugar,
A parábola nos ensina que devemos orar com perseverança. A viúva não desistiu de suplicar a sua causa a um homem ímpio e sem consideração por ninguém. Nós, porém, temos um juiz santo e justo, então não podemos desanimar. A palavra de Deus diz orar sem cessar. Em segundo lugar, a parábola do juiz iníquo nos ensina a orar pelos motivos corretos. Aquela viúva, ela orava, a Bíblia não diz a causa, mas o que nós vemos? Que ela orava pelo motivo certo, que a justiça estava do lado dela. Então o pedido dela era legítimo e aceitável. Muitas das vezes nós oramos e não recebemos, sabe por quê? Olha o que diz em Tiago: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleitos. Qual tem sido o tipo de oração que nós temos feito? A oração de vigilância, em primeiro lugar, sempre colocando o reino em primeiro lugar, ou sempre buscando o quê? Os nossos próprios interesses. Podemos pedir? Podemos. O Senhor Jesus, Ele quer nos dar tudo do bom e do melhor dessa terra, porque Ele promete. Lembra aquela passagem? 100 vezes mais, tanto nessa terra, como na vida eterna. Então Ele quer nos dar. Mas qual tem sido a prioridade na nossa vida? O que eu estou priorizando? Por isso que muitas das vezes, igreja, nós não somos atendidos nas nossas orações. Em terceiro lugar, a parábola nos ensina que a resposta da oração, ela pode demorar. Uma oração sem resposta não significa que Deus não a escutou. A demora na resposta de uma oração sempre tem um propósito. Se você está orando pelos motivos certos, não com propósitos egoístas, mas visando o bem do reino de Deus, e ainda não foi respondido, então o Senhor, Ele está ensinando algumas lições. Ele está nos ensinando. A demora na oração se dá por razões que somente Deus conhece. Mas durante esse período, aproveite para aprender mais sobre a paciência, sobre a perseverança e para ter a sua fé fortalecida. Às vezes, Deus nos reserva uma bênção ainda maior, que vai além do nosso pedido, mas a nossa impaciência, muitas das vezes, acaba prejudicando a nossa compreensão a respeito da nossa oração. Amém? Então você está orando e não foi respondido? Confia no Senhor. Esse tempo de espera, busca ter mais intimidade com Ele e fala para Ele: Senhor, está nas tuas mãos. Eu já disse aqui uma vez, eu ouvi uma pregadora dizendo que a pessoa, ela vai lá, ela casa, ela vai lá, ela compra um carro, ela vai lá, ela tem um filho, aí depois ela põe o joelho no chão. Mas Deus, olha esse casamento. Ai, Senhor, não consigo pagar a prestação desse carro. Ai, eu não aguento essa criança. Peraí, antes de você casar, você orou a Deus? Antes de você comprar aquele carro, um automóvel, fazer algo na sua vida, você apresentou diante de Deus? Antes de você querer ter um filho, você apresentou diante de Deus? Muitas das vezes, pessoal, nós enfiamos os pés pelas mãos, como diz o ditado popular. E tem que ser ao contrário, nós temos que mudar. Nós temos que primeiro orar. Nós temos que primeiro ouvir a voz de Deus, para depois tomar qualquer atitude nas nossas vidas. Amém? Porque olha só, antes mesmo de abrirmos a nossa boca, Ele já sabe o que vamos falar. Ele sabe quais são as nossas necessidades, os nossos sonhos, as nossas vontades, as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas lutas.
O Senhor Jesus sabe de tudo. Às vezes você se chegou aqui nessa noite, eu não sei como você tá, mas às vezes o dia para você não foi bom. Só lágrimas rolaram no seu rosto. O Senhor Jesus sabe como você se chegou aqui nessa noite. E eu te digo uma coisa, como diz lá em Abacuque, porque ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. Eu não sei, pessoal, mas o Senhor, Ele está dizendo, independente do que nós estamos passando, vamos se alegrar no Senhor. Amém? Vamos dar glória a Ele, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? E eu não podia deixar de falar, porque o capítulo 18, ele não termina na passagem da viúva, mas ele faz menção sobre a oração de um fariseu e de um publicano. E diz assim em Lucas 18, do 10 ao 14: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Oração do fariseu. Olha o publicano. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Como tem sido nossa oração, igreja? Eu tenho agido como um fariseu ou como um publicano? E nessa noite eu entrego a mensagem e peço para os irmãos fazer uma reflexão. Eu posso até ter entrado aqui como um fariseu, mas não saia daqui como um fariseu. Vamos sair daqui como um publicano, pessoal. Porque nós estamos aqui pela misericórdia do nosso Deus. Porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Amém, irmãos? Entenderam o legado? Então tem um juiz iníquo que era contra tudo que Deus fazia, não acreditava em Deus. E aquela viúva, de tanto insistir, ele foi e atendeu. Mas ele atendeu não porque ele teve compaixão, porque ele falou: vou atender, pelo menos ela não volta mais aqui para me encher o saco, vamos dizer assim. Aí Deus faz menção: pô, se um juiz iníquo, que está em desencontro com o que está escrito, ele atendeu a insistência daquela viúva, quanto mais vocês se perseverarem em oração, eu que sou o teu pai, você acha que eu não vou responder a vocês? E no finalzinho, quando falou lá, né, orar como fariseu ou como publicano, o fariseu usa muito eu. Guarda algo na tua caminhada cristã: o eu não faz nada em lugar nenhum. Eu orei e aconteceu. Esquece. Você foi um instrumento que Deus usou para orar e ter resposta. Eu orei e curou. Esquece. Você foi um instrumento que Deus usou para orar por aquela vida e aquela vida ser curada. Mas ela foi curada no nome de Jesus. Ela foi liberta no nome de Jesus. Teve resposta no nome de Jesus. O eu não faz nada. Nós não somos nada. Amém?